aula de matemática, ok? Então nós vamos precisar abrir o nosso livro na página 29, onde nós iremos estudar divisão. Anteriormente, nós já estudamos adição e subtração, estudamos multiplicação e agora nós vamos estudar divisão com os números de até 6 ordens, ok? Então nós vamos fazer uma leitura aqui, tá bom? Troca de ideias. Vamos lá, acompanhando a página 29. Lembrando que nós não podemos nos esquecer de colocar a data, do dia 3 de abril, ou seja, 3/4. Troca de ideias. Você sabia que é possível ir de Belo Horizonte, que fica em Minas Gerais, a Vitória, Espírito Santo de trem? Nós temos aí, né, uma demonstração desse percurso de trem de Belo Horizonte até Vitória, ok? Aí nós temos abaixo um pontinho. O trem percorre o percurso de Belo Horizonte até Vitória em até 13 horas. Ou seja, de Belo Horizonte até Vitória, de trem, é utilizado 13 horas. Quantos quilômetros, aproximadamente, esse trem percorre em 1 hora? Então, nós vamos precisar resolver uma divisão. A gente tem que ter a noção de que para nós resolvermos a nossa divisão, nós temos que ter uma boa base de multiplicação. Então, a vocês que estão tendo dificuldade com a multiplicação, nesse momento vocês vão precisar estudar as tabuadas, desenvolver as multiplicações, para que a gente não tenha tanta dificuldade ao retornar e assim conseguir fazer as nossas divisões com os números de até 6 horas. Nós vimos que uma viagem de Belo Horizonte para Vitória de trem é utilizado 3 horas. A pergunta é: quantos quilômetros aproximadamente esse trem percorre em 1 hora? Então nós vamos ter que fazer uma operação, já foi até demonstrado pelo livro, nós estamos apenas efetuando a interpretação dessa conta, né? Nós observamos inicialmente que nós temos que fazer uma operação do total, né, da distância, ok? Que é exposto aqui, tá bom? No mapa é exposto que a distância em quilômetros de Belo Horizonte para Vitória é 664 quilômetros. Então, a distância é 664 e é utilizado 13 horas. Vamos observar quantos quilômetros aproximadamente esse trem percorre em 1 hora. Então, nós vamos ter que fazer a divisão da distância do tanto que ele gasta, que o trem gasta, 13 horas. Então, nós teríamos que fazer a divisão de 664 dividido para 13 horas. Vamos lá, ok? Dividido para 13 horas. Essa armação, esse conceito, a gente já tem entendimento de como fazer, ok? Mas nós observamos que nós vamos dividir 664 para 3. Então, nós entendemos que nós temos que efetuar a tabuada do 13, ok? Agora, vocês neste momento irão pausar o vídeo para que vocês efetuem a tabuada. Eu sei que o livro já deu, mas mesmo assim, ela não continua, ela para até o 13 vezes 5. Ok? Mas vocês vão dar continuidade até 13 vezes 10. Agora, né, nós colocamos aqui para ficar muito melhor para nós visualizarmos, né? Acredito que todos de vocês realizaram, desenvolveram a tabuada. Coloquei aqui apenas até o 13 vezes 5, que é o que nós vamos utilizar. Vamos desenvolver a nossa divisão, como normalmente nós sempre fazemos. Vamos observar que é 664 dividido para 3. Porém, nós vamos precisar encontrar o 664 no produto, que nós sabemos que o resultado da nossa multiplicação tem-se o nome de produto, ok? Nós vamos tentar encontrar o 664, nós visualizamos que não encontramos, ok? Então agora, já que nós não encontramos o 664, né, o 664 não foi possível encontrar o resultado. Então nós vamos tentar agora com 66, ok? Vamos lá, procuramos 66, nós encontramos uma aproximado, ok? Não encontramos exatamente o 66, mas encontramos o aproximado, que no caso aqui é o 65. Então esse produto, que é o resultado da multiplicação, ele vem de forma a subtrair, ele vem de forma negativa.
Então, nós trazemos ele menos 65. Ok? Agora nós vamos observar que esse fator, ele se encontra aqui, porque foi a tabuada do texto que nós realizamos. Esse fator se encontra aqui e o 5 nós vamos trazer como forma de resultado, que é o quociente na nossa divisão. Esse 5 nós vamos trazer como forma de quociente, que é o resultado na divisão. Vamos efetuar a nossa subtração. 6 menos 5, 1. 6 menos 6, 0. Ok, efetuamos. Agora nós vamos ver, nós temos apenas 1. Não temos 1 no resultado, então nós vamos precisar baixar o nosso número 4, ok? Agora nós temos 14. Nós encontramos o número 14 aqui? Não, né? Nós encontramos o aproximado, que é o 13. Então, o produto nós trazemos de forma a subtrair, ok? Subtraindo, nós temos 4 menos 3, 1 e 1 menos 1, 0. Nós obtivemos o resultado aqui, o resto, na verdade, sendo o 1. E agora nós não podemos mais dar continuidade de acordo com os nossos conteúdos. Mais pra frente nós vamos conseguir realizar esse tipo de divisão, ok? Nós trouxemos o 13, né, aqui. E agora esse 13 aqui, 13 vezes 1, esse 13 daqui de cima já está aqui. Nós temos que trazer o 1, ok? Nós viemos como quociente, como resultado, 51. Não deu uma divisão que dá sem resto, que dá corretamente. Deu aproximadamente 51. Então, 654 dividido para 3 é 51. Né? A pergunta é, quantos quilômetros aproximadamente esse trem percorre em uma hora? Então, esse trem percorre aproximadamente 51 quilômetros. Ok? Isso é uma explicação básica, a gente já tem conhecimento de como efetuar a divisão. Ok? Agora nós vamos lá na página 30. Na página 30, nós temos mais um probleminha para a gente resolver que também envolve divisão. Esse probleminha nós vamos resolver sem olhar no livro, ok? Nós vamos resolver primeiro uma multiplicação para após nós resolvermos uma divisão, ok? Então, neste momento, vocês não vão olhar a resposta do livro, vocês vão olhar apenas a questão, ok? Para depois vocês apenas conferirem para ver se conseguiram realizar, ok? Após a resolução, gente, nós temos que entender que se a gente apresentou dificuldade, nós temos que treinar, né? A matemática, ela é muito, normalmente as nossas continhas, ela sempre existe uma maneira metódica, né? Nós temos que aprender a somar, a subtrair, e aí uma vai ligando a outra. Tá bom? Então, se você encontrou dificuldade, desenvolve exercícios de multiplicação, volta lá nos conteúdos do ano passado de multiplicação, realiza multiplicação e realiza divisão, ok? E é isso, a aula de hoje, ok? Nós aprendemos divisão, né? Nós podemos dividir, no caso, até 6 ordens. É o que a gente está aprendendo agora. Com o passar do desenvolvimento da gente, a gente vai aprendendo mais estilos de divisões, ok? E é isso. Olá, turma do 5º ano, tudo bem com vocês? Me chamo professor Jonathan. Nossa aula é referente à aula do dia 3/4/2020 e hoje a gente ainda vai continuar trabalhando aquele contexto que nós iniciamos em sala de aula de patrimônio cultural. Lembra de patrimônio cultural material e imaterial? Onde a gente falou um pouquinho dos pontos que é considerado patrimônio cultural, defendido pela Unesco. Então, hoje a gente vai falar de arte Kuciuá, uma arte Kuciuá que é considerada patrimônio cultural imaterial. Só que essa arte que é considerada patrimônio cultural imaterial, por que imaterial? Porque é uma cultura, porque é uma representação de uma população, tá?
Lembram disso que a gente falou? Patrimônio cultural imaterial é aquele patrimônio que fala das culturas, que fala das crenças, que fala das ações que o ser humano executa, que é tombada pela Unesco. Essa arte Kuciuá, que está lá na página de número 15 do livro didático de vocês, é uma arte executada pelos grupos indígenas Uajapi. Os índios Uajapi desenvolveram essa arte Kuciuá. Essa arte Kuciuá é considerada também uma arte gráfica. Olha só um exemplo aqui no nosso livro didático, na página de número 15. Essa arte representada aqui chama-se uma arte gráfica executada pelos índios Uajapi. O Uajapi desenvolveram essas artes gráficas primeiro para pintar o seu corpo. Era uma pintura corporal que eles executavam para os seus rituais, para decorar os seus corpos, para deixar os seus corpos mais bonitos. Além de registrar isso no seu corpo, eles utilizavam essa arte para pintar, para decorar a sua oca e tudo mais. Essa arte é uma arte trabalhada com pontos, com linhas, que eles utilizavam instrumentos do seu dia a dia. Era essências de frutas, era algo que estava no seu contexto, tá? Então vamos falar mais um pouquinho dessa arte Kuciuá. Os índios Uajapi desenvolviam essas técnicas para pintar o seu corpo. Eles usavam pontos, utilizavam linhas, tá? Linhas em diferentes sentidos, horizontal, vertical, inclinada, e faziam repetições desses pontos, dessas linhas, para fazer uma representação gráfica. Digamos que aqui eu fiz uma representação gráfica, utilizando pontos, utilizando linhas em diferentes contextos, em diferentes direções, tá? E criei uma representação gráfica. Depois eu ia repetir essa mesma imagem com o mesmo segmento, dando a mesma direção, a mesma imagem, transformando um processo gráfico aqui, certo? Os índios faziam essa representação para poder desenhar nos seus corpos. Outro ponto muito comum era esses movimentos que eles utilizavam, tá? E assim eles iam desenvolvendo a sua arte. A Unesco tombou essa arte como patrimônio cultural da humanidade, como patrimônio cultural imaterial nessas ações. Eles criaram 21 padrões, tá? Isso se chamou um padrão, ou seja, eles criaram 21 padrões destes e com as repetições criavam-se uma sequência para montar uma obra de arte. Olha só aqui no nosso material de apoio, que nós temos uma outra arte Kuciuá. Olha só que interessante. Aqui eu tenho a utilização de várias linhas com diferentes tipos de cor, linhas que se repetem, obedecendo a um padrão de um contexto de repetição. Tudo que eu encontro nessa lateral é uma repetição de um mesmo segmento, ó. Isso chama-se um padrão gráfico. Um padrão gráfico foi repetido uma vez, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, fechando toda a borda. Se a gente perceber, aqui no centro eu tenho mais umas linhas que formam um triângulo, preenchida com tonalidade azul escuro, verde escuro para preto, que se repete embaixo e assim ele vai se repetindo. Isso se chama arte Kuciuá, tá? Então ele montou aqui um design todo trabalhado com esses pontos, com essas linhas preenchidas com tintas, tá? Que eles utilizavam no seu dia a dia com mercearias, algo extraído da natureza, a qual eles utilizavam e faziam suas obras de artes. Essas mesmas representações eram utilizadas no seu corpo, nos seus rituais sagrados, no seu dia a dia, nas suas festas. Eles utilizavam nas suas vestimentas
e no seu corpo para decorar o seu corpo. Assim, eles criavam vários padrões. Olha só aqui, nesse contexto, um outro exemplo de padrão gráfico. Eu tenho aqui um exemplo quase aproximado à arte cursiva. Quando eu falo de padrões gráficos, olha só um padrão gráfico com linhas repetidas. Repetindo várias vezes, formando agora um contexto de obra de arte. Tá? Se você ainda perceber, eu tenho triângulos que se repetem, utilizando esses três segmentos, pontos, linhas em várias direções. Tá? E assim ele vai se repetindo. Olha só, nesses triângulos é formado por linhas e por pontos. É outro padrão gráfico que foi se repetindo em cada triângulo desse. Assim, a gente formou uma arte próxima à arte cursiva, que é uma arte utilizada pelos indígenas. Os índios, o Ajapi, eles utilizavam pontos para representar os peixinhos, tá? Pontos, eles utilizavam pontinhos para representar os peixinhos, as linhas traçadas, linhas horizontais para representar espinhas de peixe, e eles utilizavam linhas quebradas para representar cobras, tá? Dentro desse contexto eles criaram 21 padrões, ou seja, 21 esquemas desses, que eles iam se repetindo e formar uma arte cursiva. Olha só aqui no meu outro material, um outro exemplo de arte cursiva. Aqui eu tenho triângulos. Dentro desse triângulo eu tenho linhas e pontos. Dentro desse outro triângulo eu tenho pontos e linhas. Eu tenho linhas grossas, linhas finas. Eu tenho linhas em diferentes diagonais. Eu tenho pontos e linhas. Eu tenho pontos e linhas. Dentro dos retângulos, dentro dos círculos eu também tenho linhas e pontos, e dentro dos quadrados eu tenho linhas, pontos de diferentes larguras e diferentes dimensões. Isso é uma representação gráfica entre cada um destes. Quando eu escolho um destes e repito ele várias vezes, eu estou criando uma arte cursiva, porque esse padrão vai se repetir. Olha só o que acontece na página seguinte, quando eu trabalho com os triângulos. O triângulo escolhido foi basicamente esse triângulo aqui. Olha só. Nessa repetição de triângulo em diferentes dimensões, eu formei uma arte parecida com a arte cursiva, tá? Eu escolhi um padrão gráfico, que foi o padrão de um triângulo deste, e eu fui repetindo o triângulo várias vezes, em diferentes sentidos, em diferentes proporções, e criei uma arte parecida com a arte cursiva. Olha só o que eu fiz. Com os quadrados. Observem que o mesmo quadrado tem os mesmos processos gráficos, as linhas nas mesmas direções, nas mesmas dimensões. Eu repeti esses quadrados em números quadrados, o mesmo quadrado em várias direções e várias posições, e formei outra arte chamada arte cursiva. Tá? Então essa repetição de um processo gráfico que foi criado utilizando o ponto e as linhas em seu diferente contexto, eu consegui trabalhar e fazer essa obra de arte. E é isso que você vai fazer aí na sua casa. Vamos observar o seu livro na página de número 16. Na página de número 16, nós temos o caderno de artista. O que nós faremos aqui nesse espaço da página 16 do caderno do artista? Você vai criar o seu padrão gráfico utilizando ponto, utilizando a linha em diferentes direções. Fica a seu critério escolher o tipo de padrão gráfico que você vai utilizar.
Não posso esquecer de utilizar o ponto, a linha em diferentes sentidos. Horizontal, vertical, lateral, em diferente sentido. Os pontos pequenos, pontos mais grossos, pontos maiores. E assim eu vou criar o meu padrão gráfico conforme foi criado nesse contexto. Vou criar 3 padrões gráficos. No primeiro quadrado, no retângulo, eu vou criar um padrão gráfico. No segundo retângulo, eu vou criar um segundo padrão gráfico, utilizando os mesmos elementos, ponto e linhas. No terceiro retângulo, no terceiro espaço, eu vou criar um terceiro padrão gráfico. Então, eu criarei 3 padrões gráficos no meu livro didático. Depois de criar esses 3 padrões gráficos, eu vou no seu caderninho, no seu caderno de arte, e vou escolher um desses padrões gráficos e vou montar uma obra de arte repetindo esses padrões gráficos, que vai ficar algo parecido com o que a gente trabalhou aqui no nosso caderno do artista. Tá? Nós vamos criar algo parecido com esse contexto. Vai ficar ao seu critério, a partir dos padrões gráficos que vocês utilizaram, trabalhando com a arte cursivar, o ponto e as linhas em diferentes dimensões. Eu trouxe esse exemplo de padrão gráfico para vocês observarem, para a gente contextualizar com a arte cursivar, que trabalhou em diferentes contextos, utilizando os padrões gráficos criados por você. Agora é a hora de você executar a arte cursivar, aí no seu livro didático, na página de número 16, como atividade. E no seu caderninho você vai representar o padrão gráfico que você utilizou com várias repetições. E eu quero ver na sua obra de arte nas próximas aulas, nesse contexto interessante que nós trabalhamos com a arte cursivar, executada pelos índios Guajapi. Então eu aguardo o material de vocês na próxima aula para ver como é que ficou a nossa obra de arte. Por hoje é só, ficamos por aqui. Beijinhos e abraços e até a próxima aula. E aí, gente, tudo bom com vocês? Como é que tá sendo esse tempo aí de quarentena? Tudo bem com vocês? Se cuidem. Vamos lá, a nossa aula hoje de literatura. Professor, eu não estou com livro, como é que a gente vai fazer? Não tem problema. Eu vou ler aqui para vocês e eu quero que você se atente em cada um do que eu vou falar, certo? Lembrando que o nosso livro é o nosso livro aqui de pequenas confissões, tá bom? Vamos lá. Da janela do quarto dava para ver a água que descia com vontade do bugue-ugue. Eu ficava preocupado, tentando lembrar se havia deixado alguma coisa importante do lado de fora. Por causa disso, nem conseguia dormir direito. Ficava rolando na cama até a chuva passar, ter a certeza que meu pé de jasmim não seria arrastado pela correnteza. De manhã cedo, depois dos temporais, minha mãe já acordava com a vassoura na mão para retirar a lama do lixo que se acumulava na nossa porta. Ela dizia que era tempo de chuvas fortes e que era preciso ter cuidado com o morro. Mas em geral, o dia amanhecia ensolarado e quente, parecia que nem tinha chovido tanto. Então, meu medo era de ir embora com a noite. Lembro de uma vez, quando uma dessas tempestades, enquanto eu brincava com a velhinha e meu pé de jasmim, meu pai sentou-se ao meu lado e falou: ainda falta muita coisa, mas já comecei a construir nossa casa. Subi os tijolos e os do quarto e do banheiro. Por enquanto, só vai ter 2 cômodos e mais um puxadinho, que vai ser a cozinha. Se tudo correr bem, daqui uns 2 meses, a gente pode mudar. Fiquei alegre com a notícia da casa nova e triste porque não daria para levar meu pé de jasmim. Minha mãe explicou que ele não poderia aguentar a mudança. E se a gente arrancar um jasmineiro, ele pode até morrer. Já está muito grande para ser plantado em outro lugar. Assim como eu, Belinha também iria sentir falta dele. Eu vou parar por aqui, cenas do próximo capítulo, você já sabe, né? Eu li na página 22. O que eu quero que vocês fizessem? Nós vimos aqui que a Belinha, a nossa personagem, né, ela tinha um grande medo do morro do bugue-ugue por questões de desbarrancamento. Eu queria que você aproveitasse que você já está em casa, que você está na comunidade, pode ficar no seu quarto,
mas eu queria que você fizesse uma pesquisa e colocasse, não esquecendo da data, tá? Eu preciso que você coloque a data, isso é importante. E eu quero que você, por favor, pesquise sobre questões de alagamentos. Ah, professor, talvez você conheça alguém que já sofreu por um alagamento. O que isso pode acontecer? Ah, professor, pode ser aqui na cidade, porque infelizmente acontece? Pode, não tem problema. Você pode relatar, se você conhecer alguém que já sofreu por causa de alagamentos, também pode fazer um relato. Professor, de quantas linhas, professor? No mínimo 15 linhas, porque eu sei que se você colocar alagamentos ou até desbarrancamentos, você vai encontrar bastante coisa. Então, no mínimo 15 linhas. Pode fazer mais 15 linhas? Pode, certo? Por quê? Porque infelizmente isso é algo que nós vivemos. Nós estamos sempre propensos a isso. Então, não quero que você pense, não, isso nunca vai acontecer comigo. Graças a Deus que não aconteça nunca com você. Mas você vai ver relatos, você vai ver várias pessoas que elas já sofreram com isso e sofrem por causa disso, tá? Então faça uma pesquisa sobre desbarrancamentos e alagamentos. Pode ser tanto aqui na nossa cidade como em outro lugar, certo? Mais de 15 linhas, o mínimo é 15, certo? Outra coisa, se ligue nos parágrafos, não se pula a linha de um parágrafo para outro e também, eu quero também a letra cursiva, nada de bastão, hein? Certo? Espero que você esteja bem e se cuide, viu? Nada de aglomerações, se limpe bastante aí com álcool em gel e usamos água e sabão, tá bom? Um abraço, até a próxima. Oi, quinto ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Gisneide, professora de Geografia de vocês e hoje, 3 de 2020, vamos dar início aí a uma revisão que nós estávamos vendo em salas de aula. Nós vimos aí um conteúdo muito legal que vocês participaram bastante, né? Sobre as desigualdades sociais no Brasil. Falei para vocês qual o significado de desigualdade social no Brasil. Perguntei, questionei para vocês o que vocês entendem de desigualdade social e muitos de vocês responderam que desigualdade social é a questão, né, da população, distribuição da população, ou seja, vem através da distribuição da população. Um exemplo de desigualdade social é a desigualdade aí racial, a questão racial. É um exemplo de desigualdade social no Brasil. Acontece muito? Sim, acontece. Por quê? Nós sabemos, né, que o nosso Brasil ele é uma mistura de povos, ou seja, mistura de pessoas. A construção do Brasil se deu através da mistura de pessoas que vieram de outros países, né? A nossa região também é uma mistura de pessoas. Vieram pessoas do Nordeste, vieram pessoas do Sul, e aí começa, né, a ter essa questão cultural. Cada um, quando os africanos, um exemplo dos africanos, eles trouxeram consigo a sua cultura, não é verdade? Outro exemplo aí de desigualdade social é a desigualdade de gênero. Olha só, desigualdade de gênero. Como é que nós podemos descrever a desigualdade de gênero? Né? Você acha que no Brasil tem mais homens ou mais mulheres? Qual a idade, né? Vocês acham que tem mais pessoas idosas, mais adultos, mais jovens, mais crianças? E aí vem, né, a questão da desigualdade de gênero. Outro tipo de desigualdade também é a desigualdade econômica. Olha só, a desigualdade econômica, que ela é estabelecida pela relação de trabalho da população. É a renda, é a média em que uma pessoa ganha. Quem que ganha mais? Os homens ou as mulheres, né? Aí isso aqui vai se ligar.
desigualdade racial, que é a questão da cultura, da população, desigualdade de gênero e a desigualdade econômica. Lá na página 24 do livro de vocês de Geografia, observem os gráficos lá. A gente analisou um pouquinho desse gráfico, mas eu quero que vocês foquem um pouco mais nesses gráficos aí. E esse último ponto aqui, eu deixei para vocês colocarem em casa. Anota no caderno de vocês, tá? E esse último ponto aqui, qual outro tipo de desigualdade acontece no Brasil? E aí vai ficar a critério de vocês. Que tipo de desigualdade, né, está acontecendo, seja no meu estado, seja, né, na minha região ou até mesmo no Brasil. Então vai ficar a critério de vocês. Vou cobrar isso em sala de aula, certo? Vou cobrar essa questão em sala de aula, porque nós vamos retomar ainda mais esse assunto. E aí vai descrevendo, né, a desigualdade, questão de emprego, por exemplo, né? Questão de emprego, questão de moradias. Então, um exemplo vai ficar a critério de vocês de colocar esse último aqui. Aí ele vai falar assim, na página 24, ele vai colocar um ponto bem importante. Olha só, no Brasil, assim como em outros países, a desigualdade social é indicador de graves problemas. Por isso, promover a inclusão social, econômica e política é essencial para que todos tenham seus direitos garantidos. Olha só, a questão racial, ela interfere em todos esses pontos aqui. Gênero e econômico. Então, ele está falando que para promover a inclusão social, econômica e política é essencial para que todos tenham seus direitos garantidos. Eu dei exemplo para vocês em sala de aula, né? Não importa se você vem de outra região ou de outro país, você tem que respeitar o direito de todos. Então, para a atividade de casa vai ficar isso aqui, tá? Vocês vão colocar esse último ponto aqui, certo? Muito obrigada! Né? Eu sou o professor de vocês, tá bom? Certo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos estudar hoje sobre a crônica argumentativa. Nós estamos entrando nas questões das classificações das crônicas. Nós vimos as crônicas humorísticas nas últimas aulas e agora nós vamos ver a crônica argumentativa. Também lembramos que também nas crônicas jornalísticas, né? Que fazem parte bastante de jornais. Essa aqui também entra também junto com as crônicas jornalísticas. Ah, né? Pode as duas, professor? Pode. Vamos aqui. Crônica argumentativa é um tipo de texto e o argumento predomina. Por quê? Já liga uma coisa com a outra. É argumentativo com argumento. Argumento. O que é um argumento? Ou seja, os autores eles gostam de fazer o quê? Colocar a sua opinião, seu posicionamento e o seu ponto de vista à relação em algum tema. Vou deixar aqui para você copiar, certo? É um tipo de texto em que o argumento predomina. E aí, o que ele tem? Tem opinião, ele tem posicionamento e ele tem ponto de vista. Então, ou seja, vou te dar um exemplo agora. Se eu pedir para você, não vou pedir para você colocar algo em relação ao que nós estamos vivendo. Pandemia. Vamos supor um tema sobre a pandemia. Se eu pedir para você, faça uma crônica argumentativa sobre a pandemia, sobre o coronavírus, certo? Você tem que fazer um posicionamento, né? Fazer uma opinião, um ponto de vista a respeito disso, certo? Mas eu queria pedir para você como tarefa, para você fazer uma crônica, sim, argumentativa. Eu te dei um exemplo da pandemia, mas você pode fazer de qualquer outro tema. Você pode fazer sobre desenvolvimento sustentável, sobre saúde, sobre educação, sobre política. É livre para você desenvolver isso. Como, professor? Como é que eu vou fazer uma crônica argumentativa? É a sua opinião que você tem que esclarecer. Você vai começar pelo tema e você vai começar falando sobre ele. Ou pode ser qualquer tema, política,
ou te dei alguns exemplos, saúde, educação, o que nós estamos vivendo agora, quarentena, pode fazer uma crônica sobre isso, certo? As pessoas normalmente, às vezes, gostam de fazer algo com ironia, às vezes com um tom de humor, né? Um pouco de sarcasmo. Isso você vai ver bastante em crônicas argumentativas, certo? Então eu quero que você faça aí essa tarefa. Lembrando, coloque a data, não esqueça de colocar a data, porque quando nós voltarmos para a sala, nós vamos corrigir isso. Lembrando também, não esqueça de parágrafos, letra cursiva, nada de letra bastão. Quantas linhas, professor? No mínimo 15 linhas. Ainda está suave para você, né? Mas eu quero que você faça uma crônica com 15 linhas. Aproveita que você está em casa, pergunte para os seus pais, pergunte para quem está aí com você na sua casa, sobre o tema que você vai fazer. Peça a opinião, mas eu quero a sua opinião. Você vai ouvir a opinião dos outros, mas forme a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre o tema que você vai escolher? Qual é aquilo que você entende? Então, é essa a tarefa para você. Lembrando, fazer uma crônica argumentativa com base nisso que nós vimos agora há pouco. Vou sair aqui para você copiar, para dizer, professor, ficou todo o tempo na frente. Então você vai aqui e copie. Então, lembrando, 15 linhas é o mínimo. Lembrando de parágrafo, nada de letra bastão, obedecendo sempre até o limite das páginas para você não ultrapassar elas. 15 linhas é o mínimo e tá tranquilo, viu? Posso passar? Pode, seria até melhor, certo? Um abraço e até a próxima, valeu?